Mas antes de começar, eu preciso fazer um disclaimer aqui, um aviso. Está sendo necessário nesses tempos. Muita coisa que eu vou falar aqui, na verdade, tudo que eu vou falar aqui é orientação minha, meu posicionamento como pessoa, como cristão, não é necessariamente a posição da comuna, tá? Porque eu vou falar um pouco sobre o mundo em ruptura que a gente está vivendo hoje. Estamos vivendo tempos de mundo quebrado. A gente tem visto bastante o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse conflito, essa tensão entre dois lados. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Se a gente fizer um tour pelo mundo, a Suécia está tendo essa tensão lá? Sim, está tendo. Ela passou muitos anos tendo uma política altamente aberta aos estrangeiros. Então a Suécia, ela encheu de gente de fora. E agora, por uma série de motivos, o pessoal local resolveu que não, chega, agora está ficando estranho. E na última eleição mudou totalmente a configuração do parlamento. A orientação, a direção que era, eu não lembro se era da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, mas virou. E agora a maioria no parlamento é mais tradicional e todos os estrangeiros estão com receio porque estão falando muito em começar a apertar as regras e complicar a vida para quem é de fora, para quem está vivendo lá ou para quem quer chegar na Suécia. Então existe uma tensão entre os locais, quem é nacional e quem é estrangeiro nacionalizado, que está em vias de se nacionalizar. A gente está ali do lado também, uma outra tensão que está acontecendo, a Ucrânia. Uma guerra sem sentido, que a gente acha que é por causa de território, mas não tem uma lógica por trás daquilo. Milhares e milhares de refugiados chegando até nós, a gente conversa com alguns, fica horrorizado com as histórias. Existe uma tensão que está durando, vai fazer aniversário daqui a pouco, acho que em fevereiro, né? Fevereiro, março. O mundo está rachando. Se você não está acompanhando o que está acontecendo no Irã. No Irã, uma moça foi presa porque ela não estava usando o hijab direito, não estava cobrindo a cabeça direito. Deu uma confusão, ela acabou morrendo na prisão. E o povo do Irã começou a protestar, está nas ruas, não sai na mídia. Se você usa outros meios de comunicação como o Twitter, talvez você encontre informações, mas milhares e milhares de pessoas estão indo às ruas para protestar contra o governo. Tem 15 mil presos por protestar. 7 condenados à morte por causa desse movimento. E 2 foram executados, um foi executado semana passada. O mundo está rachado. China, vamos mudar para a China. Vamos pensar um pouco como é que está a China. Regra de lockdown zero. Eles têm construído cidades isoladas, prédios, para mandar o pessoal que recebe o teste positivo do Covid. Eles têm que fazer teste de Covid 3 vezes por semana. Uma regra insana. Gente sendo forçada a fazer o teste. A polícia pega a pessoa e faz o teste à força. O mundo está rachando. E no Brasil, a gente está com uma sociedade totalmente machucada. Aqui, eu tenho meu posicionamento político muito bem definido, mas aqui eu não vou falar sobre o meu posicionamento. Eu vou fazer o maior esforço para eu não expressar para vocês qual é a minha posição, porque a minha intenção hoje é falar de Bíblia. Mas aqui tem uma divisão muito forte acontecendo. E está ficando cada vez mais dividido, está difícil de conviver, está difícil de conversar, está difícil de você até compartilhar coisas triviais. Olha, eu não vou decorar minha casa não. Ah não, tem uma estrela vermelha na árvore de Natal, eu vou queimar, não pode essa árvore aqui. Coisas triviais, coisas simples estão começando a virar motivo de briga. Famílias estão se desfazendo, estão criando divisões que não existiam antes. E no fundo, tudo isso que está acontecendo no mundo, eu tenho a impressão que isso tudo não passa de uma cortina de fumaça. É grave,
é necessário, você tem o seu posicionamento, eu não estou falando para você, se você tem os seus direitos, você quer protestar ou você não quer protestar, dentro do seu direito você tem que fazer isso, você é cidadão daqui, eu apoio, eu acho que isso tem que ser feito. Também o pessoal que não concorda com quem está protestando, também tem as maneiras de você fazer isso, mas tudo isso é cortina de fumaça para esconder, para distrair o mundo, e para distrair a igreja também. Você tem direitos como cidadão, mas você e eu, às vezes a gente acaba esquecendo que a gente tem dupla cidadania. A gente tem duas cidadanias. Eu tenho uma cidadania aqui do Brasil e eu tenho uma outra cidadania que é a do céu. Se você aceitou a Cristo como Salvador, você tem um outro passaporte, você tem uma outra identidade, você pertence a um outro reino, você tem dois passaportes, você tem dois documentos. O primeiro documento pode ser um RG, pode ser um passaporte aqui do Brasil. O segundo passaporte está lá em 2 Coríntios 1, versículo 1 e 22. 2 Coríntios 1, versículo 21 fala assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Meu querido, se você crê em Cristo, se você tem Cristo como seu Salvador, você tem um selo, você tem uma outra nacionalidade, você tem um sinal indicando que você é do céu. Você está preocupado com o que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo no mundo? Você não é só daqui, você também é do céu. Será que essa distração, essa nuvem de fumaça toda, não está tirando o seu foco e você está só prestando atenção no que está acontecendo com a sua nacionalidade aqui? E essa cortina de fumaça, ela sabia que não é algo novo? Essa cortina de fumaça, essa distração, esse foco, essa preocupação com tensão política, tensão governamental, não sei que nome que a gente dá para esse negócio, não é algo novo e não é só com a gente que acontece. Aconteceu até com gente que andou, caminhou e comeu com Cristo. Aconteceu com os apóstolos. Aconteceu isso aqui, gente. Isso aqui não é... eu gosto muito quando o pastor André fala, né? Se você acha que você está vivendo algo exclusivo, que isso aqui nunca aconteceu, não, já teve coisa parecida no passado. Mas é interessante que a gente vai dar uma lida aqui numa história que está em Atos, e que me lembra que não basta a gente conhecer e ouvir sobre as realidades espirituais, sobre a sua segunda cidadania. Precisa haver uma intervenção espiritual para você começar a viver ela de fato. Vamos lá para Atos, capítulo 1, a partir do versículo 7. Não, versículo 6. Lá nos tempos de Jesus existia um dilema. Existia um dilema que era o seguinte: o povo, não só o povo de Israel, mas vários povos, eles já haviam sido conquistados pelo Império Romano. Eles estavam sendo dominados. Então, se você pegar, eu não trouxe aqui o mapa, mas você pesquisa, dá um Google aí, você vai ver como que era o Império Romano, o domínio que eles tinham naquela época de Cristo. Eles já tinham pego uma parte do sul da Europa, uma parte do norte da África, o Egito, vários povos dominados. E ali existia uma tensão, porque onde chegava o Império Romano, eles chegavam com o seu domínio, com as suas leis, querendo impor a sua cultura, lógico, impondo o seu PIX, o seu sistema de impostos, cobrando e colocando uma carga sobre o povo que eles não tinham antes. E naquela época, nesse cenário político, nesse cenário de dominação, chega Jesus. Nasce, começa seu ministério e começa a acontecer os milagres. E o povo está vendo.
poxa, tem uma promessa lá na Bíblia, lá nos profetas, que eles falavam que havia um Salvador que ia resolver. Aí eles começam a olhar para Jesus, alguns não creem, mas os que creem, o que vocês acham que passava na cabeça deles? A hora que eles viam que, olha, o Messias chegou. O Messias chegou, é Ele. Mas o que Ele vai fazer? Então eles olhavam para o Messias, Jesus está aqui, é Ele é o prometido. Mas eu estou vendo Roma dominando tudo, como conquistou a nossa nação, conquistou o Egito, conquistou, agora perdi os nomes aqui, mas conquistou um monte de gente lá. Aí Jesus pega e ensina a fazer uma oração. E na oração que ele ensina, ele fala: venha a nós o teu reino. O que passou na cabeça dos apóstolos, dos seguidores de Jesus, na hora que eles ouviram essa frase? Falaram: é agora, venha a nós o teu reino, é agora que ele vai resolver isso. Vai expulsar os romanos, vão voltar a ser uma nação, vai acabar com essa tensão política, o nosso partido vai voltar a ser o dominante. Vocês estão percebendo que essa tensão não é nova? Isso que a gente está vivendo hoje aqui, uma parte disso já existia naquela época. Aí, Jesus é crucificado, ele, glória a Deus, ele ressuscita, e está lá caminhando com os discípulos, antes dele partir ao céu, lá em Atos 1, versículo 6, os apóstolos perguntam para ele, né? Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha o que estava no coração deles. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o Messias. Senhor, nós estamos vivendo uma crise aqui, lockdown, situação política, incerteza jurídica, mas o Senhor é o Messias. Senhor, é agora que o Senhor vai resolver isso. Eles eram apóstolos, eles tinham andado com Cristo, íntimos. Mas não basta apenas conhecer e ouvir. Precisa haver uma intervenção sobrenatural. No versículo 7, Jesus continua. Jesus responde: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria vontade, pela sua própria autoridade. Mas vocês estão me perguntando se é agora que eu vou restaurar o reino. Deixa eu passar uma outra perspectiva para vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí ele continua falando: e vocês vão resolver essa situação política? Não, ele continua o versículo falando assim: vocês vão ser minhas testemunhas. O jogo é outro, a direção é outra. Vocês vão ser minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, aqui, onde vocês estão vendo essa tensão, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Sim, vai ser resolvido na terra toda, mas não do jeito que vocês estão imaginando. E a promessa de Jesus, ela é cumprida logo na sequência em Atos 2. Os discípulos continuaram juntos ali como Jesus orientou, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes. A gente tem aquela passagem que fala sobre as línguas de fogo, e o Espírito desceu sobre cada um deles com poder, sendo cumprida ali uma profecia que o próprio Jesus deixou, e ali acontece uma revolução, e deve ter sido um barulho tremendo, porque o pessoal da vizinhança chegou junto e falou: o que está acontecendo aqui? Versículo 9: somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, das reuniões da Líbia e mediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Esse povo era todo aquele povo que estava, alguns deles, a maioria deles conquistados, alguns ainda não conquistados, estavam nesse bolo também, mas estavam com o coração aflito, falando assim, o que vai acontecer com a gente? Os que estavam dominados já, Senhor, a gente está com uma aflição no coração, como é que vai resolver isso? Todos eles tinham uma pergunta na sua mente, será que é agora que o nosso reino, a nossa situação vai ser resolvida? Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Tem uma coisa escondida aqui nesse texto. A gente muitas vezes acha que o maior milagre que aconteceu aqui, além do Espírito Santo ter realmente sido derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre a igreja, a gente acha que o falar em línguas, a tecla SAP, para diversas línguas foi o maior milagre. Mas sabe que existiu um outro milagre aqui? Numa reunião dessa, Deus deu um jeito de responder uma pergunta que estava na cabeça de todos eles. Todos esses povos, todos eles, estavam passando por uma situação muito complicada. E eu tenho certeza, se não todos, a grande maioria deles ia dormir pensando, e amanhã? Vai chegar imposto novo? E amanhã? Será que o nosso governante vai estar lá ou já vai chegar o romano e vai tirar ele? E amanhã? Será que o meu negócio vai poder abrir? E amanhã? Será que aquela minha casa, a minha fazenda vai ser desapropriada pelo Império Romano? E semana que vem? Será que a minha conta no banco vai ser dissolvida? E mês que vem? Será que Roma vai criar a moeda comum e nós vamos ter que adotar uma moeda comum na região? Todos eles tinham uma ansiedade no coração. E mais do que o milagre de falar em línguas, Deus, através do Espírito Santo, respondeu essa pergunta deles com poder. E foi isso que Ele fez através de Pedro. Pedro, ele se levanta então, vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a história, se levanta junto com os apóstolos e começa a testemunhar. Até que ele chega, ele conta toda a história. Olha, o que aconteceu? Jesus estava prometido, ele veio, vocês o crucificaram. Aí ele chega no versículo 32 e fala assim, Atos 2, 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas, todos nós. Vocês não estão acreditando? Todos nós aqui, ó. Esse pessoal que está falando em línguas, todos nós vimos esse Jesus ser ressuscitado e subir aos céus. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o Espírito Santo. Isso que vocês estão vendo e ouvindo. Aí ele vai para o versículo 36 e fala assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor. Vocês estão preocupados? Está todo esse povo aqui preocupado com o que vai acontecer, essa tensão política, quem vai dominar, qual que é o governo que vai se estabelecer. Vocês estão preocupados se vai se restabelecer o reino de Israel agora ou não? Pois eu digo, a resposta não é essa. A resposta é que vocês têm um novo Senhor, que é Cristo, Deus o fez Senhor. A pergunta não vai ser respondida na horizontal, agora a pergunta olha para cima. Deus está no controle, Ele está sentado à direita de Deus, e Ele tem todo o poder. A diferença entre o saber e o poder do Espírito Santo. Ser testemunha de que Cristo é o Senhor. Aqui a gente tem um axioma bem interessante, que é
a ligação que existe entre paz e poder. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Tem alguns escritores que falam que, olha, não existe, você não consegue viver num ambiente de paz se não existir um poder controlando aquilo, regulando aquilo. Se ninguém tem poder, não tem paz. Alguém tem um pouquinho mais de força e desequilibra a balança. Mas aqui, Pedro toca num ponto muito importante que ele fala assim, ele está exaltado, e ele é o Senhor, é o Cristo, ele tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, ele tem condição de ser o príncipe da paz. Ele tem condição de colocar em paz todas as coisas. Paz plena só é possível com o poder do Espírito Santo. Como você tem ouvido as notícias por aí? Você tem dado ouvido ao que o Espírito Santo tem falado? Ou você está ouvindo e se movendo e enchendo o seu coração com as notícias de diversas fontes que você tem ouvido? A gente está lá do outro lado do mundo, está difícil a gente se manter informado, gente. Porque tá com tanto ruído, tem tanta filtragem, tem vários recortes de notícia, a gente não sabe qual a orientação política daquele canal que a gente está assistindo, daquele jornal, daquele site. Isso tem enchido o nosso coração, mas o que tem enchido o seu coração e o meu você tem enchido o coração mais com essas notícias? Ou tem enchido o seu coração mais, tem dado espaço, você continua dando espaço para o Evangelho, para as notícias de Deus? Eu tenho chegado à conclusão que, contra essas notícias, contra as tal das fake news, que a gente não sabe mais o que é fake, o que é verdade, a vacina contra fake news, até então eu estava acreditando que eram as agências de checagem, ou cruzar 3, 4, 5 notícias para entender qual que é a verdade. Mas talvez o melhor antídoto contra fake news não é verdade, não são outras notícias. Contra fake news, vamos trazer good news, as boas novas do Evangelho. Contra fake news, eu quero usar good news. Eu quero usar o Evangelho. Quando meu coração estiver aflito sobre o que vai acontecer, eu não sei, essa notícia que eu estou ouvindo, não sei direito se é verdade ou não, mas o que eu sei é que eu tenho a boa notícia do Evangelho, que o Senhor continua sentado no trono, Ele continua sendo o Senhor, e Ele continua dirigindo. Passaremos tempos difíceis? Talvez, mas o meu Senhor não vai mudar. O meu Senhor não muda. Tenha bom ânimo. Como é que a gente aplica isso? Eu não estou aqui dizendo, por favor, que você tem que parar de lutar, que você tem que parar de se posicionar pelo aquilo que você acredita em termos políticos e ideológicos. E aqui, graças a Deus, a gente tem uma comunidade que a gente é bem transparente, a gente tenta respeitar as diversas posições, mas faça isso dentro da lei, dentro das regras que você tem. Você tem canais para fazer isso. Mas a minha pergunta é, em qual cidadania você vai focar mais a sua energia? Você tem 2 cidadanias. Em qual cidadania você está colocando mais peso? Para qual você está colocando mais voz? Em qual cidadania você tem colocado mais energia? Como é que está o seu sentimento em relação ao futuro? Os pardos, medos, elamitas, egípcios, mesopotâmios, estavam todos preocupados. Você se identificou? Você sente isso também? Como é que você se sente com relação ao Brasil? Você já parou para pensar que você está imaginando, você está protestando, você está batalhando contra uma situação ou a favor de uma situação? Você já parou para pensar que, independente da solução que for dada, independente do que acontecer depois do dia 1º de janeiro, o Brasil vai estar rachado, a sociedade vai estar trincada, qualquer solução que seja dada, isso não vai resolver o que está acontecendo nas famílias, nas rodas de amigos.
gente que está deixando de conversar com o vizinho, com o irmão. Isso não vai deixar de acontecer. Independente da solução, se for a solução A ou B, se for a solução da direita ou da esquerda. A gente vai seguir 2023, 2024 com um país rachado, uma cicatriz aberta, gigante. Mas a igreja deveria ser o local de cura. A igreja deveria ser o local que vai lá fora das suas portas, lembrar essa sociedade que, olha, existe um Deus que é Senhor. Eu estou muito feliz de ver a reforma do prédio aqui. É gostoso você voltar e chegar aqui e ver novos espaços, novos locais. Mas às vezes a gente tem que lembrar também que a gente não reforma o prédio, não reforma uma igreja simplesmente para ter um espaço novo. Muitas vezes a gente precisa também consultar o coração. E talvez fazer uma reforma dentro de nós. Reforma da igreja, prédio, mas reforma aqui no coração. Como é que está o meu coração em relação a tudo isso que está passando? Será que algumas paredes aqui precisam ser derrubadas, igual a gente derrubou algumas paredes aqui? Como é que eu estou me posicionando com relação àquele meu vizinho que tem uma posição política diferente de mim? Eu estou isolando ele? Estou falando mal dele? Cadê o amor de Deus? Será que eu preciso derrubar paredes no meu coração? Será que eu preciso abrir novos espaços, que nem a gente tem aberto novos espaços aqui? Preciso abrir um novo espaço para permitir que aquela pessoa que não concorda comigo, que eu não concordo com ela, que ela tenha oportunidade de falar e ouvir do Evangelho? Como é que estão os muros de arrimo da sua alma? Será que a gente vai ter que reforçar os muros de arrimo com a esperança do Todo-Poderoso, que vai governar e vai dominar, independente da solução, independente do andamento dessa conversa toda que a gente está tendo aqui sobre o Brasil? Será que os arrimos, o muro de arrimo precisa ser restaurado com a esperança? E o pátio? Como é que está o pátio? Será que ele precisa de uma cobertura de amor? Onde está o amor? A igreja é a solução para essa fenda, para essa cicatriz que vai ficar, gente. Alguma coisa vai acontecer, eu não sei para que lado que vai, eu não sei qual vai ser a solução, não quero dar minha posição aqui, mas assim, independente do que acontecer, vai ficar uma fenda. E a igreja precisa entrar, nós precisamos entrar. Você é a resposta para isso. A sua alma, o seu andar com Cristo, a sua esperança, a sua vida de devocional, aquele texto que você leu de manhã, que vai servir para falar com alguém que está precisando de esperança, que está precisando de um caminho, de uma orientação de Deus. A igreja que vai começar esse processo de cura da nossa nação. Se você não assistiu o Sal em Luz em Tempos de Polarização, assista. Você vai entender um pouco mais do papel da igreja. A gente precisa ser sal e luz. E como estão os relacionamentos? Como é que a gente faz com os relacionamentos agora? Eu falei um pouco antes com a Patrícia de que a gente está tentando sair da bolha, né? Da gente não conversar só com aqueles que falam português. Mas talvez eu vou precisar falar também, colocar na minha agenda, sair da bolha. E eu vou tentar me aproximar daquele que diverge de mim politicamente. Que tal fazer esse exercício? Não, eu vou. Mas não vai para combater. Não vai para bater de frente. Vá para tratar de uma outra agenda. Não, meu querido, eu vim conversar com você, mas hoje não vamos falar desse assunto, não. Eu queria saber como é que está o seu coração, como é que estão as emoções. Não, porque eu tenho caminhado com Cristo e Ele tem me ajudado. Que tal colocar na nossa agenda, olha, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu vou fazer um esforço de me encontrar com alguém que diverge de mim, para começar a ser cura
a estender a mão e começar a ser mãos e pés de Cristo na vida dessa pessoa? Que tal tirar a nossa segunda cidadania da gaveta? Mas isso não basta só saber. Os apóstolos, eles sabiam, eles ouviram, mas eles precisaram de um revestimento, eles precisaram receber o Espírito Santo. E é isso que eu queria clamar e orar agora com vocês. A igreja, uma agência de good news, no poder do Espírito Santo. Eu queria orar agora, queria até chamar a Patrícia aqui para orar junto com a gente. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. E se você entendeu que você está distraído por essa cortina de fumaça, que essa situação toda está tirando o seu foco, e você quer dizer assim, Paulo, Patrícia, me inclua nessa oração. Eu quero clamar agora pelo poder do Espírito Santo para me ajudar a calibrar a visão, para ajudar a dar o foco correto na cidadania que eu preciso, na cidadania do céu. Eu preciso recolocar minha confiança em Cristo. Eu quero me juntar a essa grande força-tarefa que a igreja, com I maiúsculo, vai fazer agora para curar essa nação. Eu quero me juntar a essa reforma que está acontecendo, que precisa acontecer, não apenas a reforma do prédio, mas a reforma da gente como igreja, com foco na cidadania do céu, com foco na igreja que vai ser sal e luz e vai curar as feridas. Se você quer ser incluída nessa oração, eu queria te convidar a levantar a sua mão, e a Patrícia vai conduzir a gente nessa oração agora. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, amado Pai, cremos na Tua palavra que é a verdade, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos esta manhã, Senhor, com aquilo que o Senhor espera do Teu povo, da Tua igreja. Igreja amada, povo escolhido de Deus para brilhar a Tua luz. Senhor, nós declaramos como povo de Deus a nossa dependência do Teu Santo Espírito. Clamamos esta manhã, Senhor, vem com Teu poder nos capacitar, Senhor, diante daquilo que não sabemos que virá, mas o Senhor já sabe. Eis que o guarda de Israel não dorme nem pisca. Eis que o Senhor não é pego de surpresa. Ó Tu que estás à direita de Deus, ouvindo a nossa oração, o clamor da Tua igreja, que é o Teu povo, capacita-nos, ó Deus, a enfrentar o futuro, crendo que o Senhor é por nós, que o Senhor está por nós. Senhor, a Tua palavra diz que não somos guiados por vista, mas por fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós declaramos que cremos em Ti, Senhor. Vem derrubar toda a barreira de Satanás. Nós repreendemos toda a barreira maligna em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, que o Teu amor revista os nossos corações, as nossas mentes, as nossas casas, as nossas famílias, para que outros vejam o Teu amor. Que haja cura através de nossas vidas, que a igreja do Senhor avance em amor, em cura, em verdade e vida, em nome de Jesus. Clamamos o Teu poder sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre esta nação, e Te louvamos e Te agradecemos. Toda a honra, toda a glória ao Cordeiro de Deus, a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.